A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e já faz um tempo que eu não faço vídeo. Muitos problemas na vida, dificuldades, crises sociais, doenças, mentes, cabeça, coração, a carne. É complicado, gente. Mas aqueles que permanecem na fé vencerão lá no final. Meus irmãos, eu fico impressionado com a capacidade desses pastores que estão fazendo cumprir o Apocalipse. É uma coisa surpreendente. Eu não sei como é que pode que essa multidão de gente que se diz evangélica seguindo esses homens. Primeiro, Silas Malafaia falou que o Trump era um homem de Deus, escolhido por Deus. Lá nos Estados Unidos, ungiram ele como fosse o líder mundial. Olha só a gravidade que se faz dentro de uma igreja evangélica, né? Dizendo que ele será um grande líder mundial. Será que vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Vamos lá. Você vê Valdomiro, Bispo Macedo, Valadão, entre outros pastores, Marco Feliciano, entre outros pastores aí, afirmando categoricamente que o Trump é homem de Deus e que deveria interferir no Brasil. Inclusive, alguns até dizendo em o Brasil ser bombardeado. Mas é incrível que este mesmo homem que eles dizem ser homem de Deus, ontem ou antes de ontem, postou uma foto ele vestido como fosse Jesus Cristo. E esse povo aí que está seguindo esses pastores, esses falsos profetas, é aí que eu digo, a pessoa está vendo que o cara está pregando mentira, está vendo que o cara é um grande larápio, usa política, enquanto Jesus nunca se envolveu com política. Ele não veio para resolver os problemas de Israel, já cansei de falar aqui. Inclusive ele foi cercado, queriam que a resposta de Jesus, que devemos fazer com os romanos, que os romanos tomam as nossas fazendas, cobram impostos absurdos, nos prendem, o que fazer com os romanos, esperando que Jesus se revoltasse. E Jesus disse, perdoe-os, porque o meu reino e o reino de vocês, ao qual eu vos ofereço, não é este, ao qual nós devemos lutar, é o reino dos céus. Em maneira alguma Jesus citou em libertar Israel das garras romanas. Mas hoje esses pastores dizem que Israel é de Deus, confundindo as pessoas. Porque até Benjamin Netanyahu, representantes judaicos, aqueles os sacerdotes levitas deles dizem que aquele Jesus é um falso, que aquele não era Jesus, que aquele era um demônio. Olha só o que eles afirmam. E que esperam a vinda de Deus. E eles não reconhecem aquele como Cristo. E o que a Bíblia diz isso? Que aquele que rejeitar Cristo será destituído da glória. Só que eles confundem. Porque eles pegam um versículo isolado para dizer assim, não, mas Israel terá a segunda chance. Sabe por que Deus fala isso? Porque ele é um homem para que minta e nem para que se arrependa. Deus não se arrependeu da promessa que ele fez para Israel. Mas isso não significa que eles serão salvos. E não são todos os judeus que concordam com eles. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Boa parte da população, um homem que diz ungir bomba, matou mais de 70 mil libaneses. Gente, você acha que Jesus, prestem bem atenção, você acha que Jesus armaria as pessoas com arma para matar os outros? Tá esquisito isso? Mas você, evangélico, parece que distorce as coisas, parece que apagou dentro do coração de vocês a longanimidade e a benignidade, o amor que Jesus nos ensinou.
E ficam aí falando de política, de ideologia. Tem um pastor aí, que agora eu não lembro o nome, que colocou um monumento que ungiu o Flávio Bolsonaro. Gente, quanta coisa errada. E nós sabemos que a igreja pega 1 bilhão ou até mais para financiar a política com o dinheiro que vocês dão. Por quê? Dízimo nunca foi dinheiro. As ofertas já existiam, era o dinheiro. Mas vamos lá. Por que eles não cuidam do povo? O povo passando fome, um monte de gente aí viciada que eles poderiam ajudar, que muita gente está viciada aqui, às vezes está numa situação horrível, terrível, e a única consolação, cadê? A igreja pega 1 bilhão e financia a política. Jesus disse, fazei discípulos sobre toda a terra e anunciai a Cristo. Jesus não disse, fazei templos em toda a terra. Não! Eu não sou contra as instituições religiosas, mas sou contra ao que está acontecendo dentro dos templos, porque a bancada evangélica está contaminada. Há muitos anos eu tive um sonho, uma revelação, né? Que o Congresso brasileiro, os irmãos com a Bíblia, todos eles sem exceção, com a roupa salpicada de sangue. Existem 2 homens aí que são o Antony, que é deputado, e tem o outro que é Henrique, agora eu não lembro. Mas eu digo uma coisa para vocês, falando até uma certa verdade, mas se eu fosse eles, eu largaria isso aí. Porque, meu amigo, tem gente que diz assim, olha só como é que é a mente. Não, tem que ter representante de homem de Deus para melhorar as coisas. E quem falou para você que eles são homem de Deus? Hã? Quem disse que eles são homens de Deus? Eles são mercenários. Outra coisa, a palavra de Deus diz que Deus não precisa da ajuda dos governos. Porque assim como ele alimenta os animais, os pássaros não precisam se vestir, não precisam comer, e Deus cuida, assim também ele cuidará de nós. Então isso é uma desculpa esfarrapada para poder a pessoa manter aquele ódio ideológico contra o Lula sem nenhuma prova, e continuar fermentando ideologia. Até porque tem gente que quer que as pessoas sejam iguais a eles, exatamente do jeito deles, para a prática do diabolismo. Porque a Bíblia diz que muitas igrejas o diabo se assentará. Sabe o que é isso? São homens políticos que estão se assentando nas igrejas. Eu que comecei o evangelho na Assembleia de Deus há muitos anos, e meu filho nem era nascido, isso foi em 94, 95. Eu tive a revelação que a igreja de Chatuba do Relógio, daqui do Rio de Janeiro, Mesquita Chatuba do Relógio, desmoronava, acabava. E pela última vez eu tive uma revelação, né? Foi nesse ano que eu entrava, o ano retrasado, eu entrava ali na garagem da igreja, né? E via muitos sapatos, muitos. E tinha uma irmã na porta, aonde entrava os pastores. Eu ia entrar ali, e a mulher disse assim para mim: aquele que entrar aqui neste lugar vai para o inferno. Gente, não é brinquedo não. Muitas pessoas estão fazendo Deus como moeda de troca. Você dá para Deus te multiplicar. Gente, Jesus não é troca. Tem gente que vai para a igreja e dá 20 mil,
30 mil para garantir as riquezas. Tem gente que dá casa, tem gente que dá seu tudo. A igreja lá de Chatuba arrecada 300 mil, 400 mil por mês. Justamente que tem gente que tem medo de ficar pobre e acha que Jesus vai garantir ele. Mas Jesus não veio para lhe dar riqueza. O que a Bíblia diz? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 2 Timóteo 9, que nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Porém, João 15,16 diz assim, que Deus nos chamou, né? E multiplicará a bênção em nossa vida. Mas que bênção é essa? Que bênção é essa? Em João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E nomeei para que desse fruto, a fim de que tudo que pedides em meu nome vos será feito. Mas o que é esse tudo? E ainda tem mais. Jesus não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. Então, gente, Deus habita dentro de nós. É a palavra. Por negar a palavra e não ler a palavra, erramos. Esse é o ponto. Esse é o ponto que muitos erram por não conhecer o que Jesus disse. Por quê? Colossenses 2,14. A cédula das ordenanças, a cédula das ordenanças que era contrária às suas ordenanças, que de alguma maneira era contra nós, foi cravada na cruz do Calvário. Quando Jesus foi crucificado, por aquela multidão que ele alimentou e curou.